Olá pessoal, boa noite. Eu resolvi fazer essa live para responder, que algumas pessoas estão perguntando, sobre a questão 5 do PSS de conhecimentos básico, tá? Que foi a prova geral para todos os alunos do PSS, todos os professores que fizeram a prova do PSS. Então a questão 5 de conhecimento geral diz o seguinte: a questão 5. Julgue os itens a seguir com base nas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente a respeito de maus tratos, reiteração de faltas injustificadas à escola, evasão escolar e elevados níveis de repetência de alunos. A primeira alternativa diz o seguinte: o descumprimento da obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar e os casos suspeitos de maus tratos de criança e adolescente pode configurar infração administrativa punível com multa. Então, se você não comunicar, você pode responder por isso, porque a educação é um direito e o aluno tem que estar na escola. Se ele evadiu, se ele estiver com faltas, deve ser comunicado ao Conselho Tutelar. Então, a 1 está correta. A 2, o dirigente de estabelecimento de ensino fundamental, então o Estatuto direciona ao ensino fundamental por conta que não houve as alterações que nem LDB para a educação básica, por isso que ele direciona o ensino fundamental, então até aí está correto, que está de acordo com a lei. Deve comunicar ao Conselho Tutelar. Sim, então o dirigente do estabelecimento de ensino fundamental deve comunicar ao Conselho Tutelar o que? As faltas reiteradas e injustificadas do estudante. Até aí correto, só que o seguinte: assim que percebê-las. Não. Porque, segundo a lei, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o dirigente do estabelecimento de ensino fundamental deve comunicar depois de ter esgotado todos os recursos da escola buscar esse aluno. Daí sim que comunica ao Conselho Tutelar, certo? Então, por isso que a questão 2 está errada, porque ela diz o seguinte: dirigente do estabelecimento de ensino fundamental, daí está certo, deve comunicar ao Conselho Tutelar, está certo. Reiteradas, as faltas reiteradas e injustificadas do estudante. Sim. Assim que percebê-las. Não. Assim que percebê-las, que você identifica a falta, você vai buscar o aluno depois que você comunica. Por isso que a 2 está errada. A 3, da questão 5 de conhecimentos gerais da prova do PSS. A não comunicação ao Conselho Tutelar de elevados níveis de repetência de estudantes de uma escola de ensino fundamental não enseja sanção. A questão 1 está dizendo que você vai responder por isso. Vai ter um processo administrativo se você não comunicar ao Conselho Tutelar essas faltas, o dirigente de ensino. E como que está dizendo a 3 que não enseja sanção? Tem uma sanção, tá? Então a 3 também está errada. Apenas a 1 que está certa. A quarta, né? A mera suspeita da ocorrência de maus tratos contra criança ou adolescente gera obrigatoriedade de comunicação do fato ao Conselho Tutelar. Até aí está certo. Porém, quando os maus tratos são efetivamente confirmados, a autoridade a ser comunicada é o Ministério Público. Eu sempre digo aos meus alunos: quando você vai fazer uma prova de concurso, você deve direcionar ao que diz a lei, certo? E o que diz a lei? O artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele direciona a obrigatoriedade de comunicar maus tratos ou suspeita de maus tratos, a obrigatoriedade de comunicar ao Conselho Tutelar. Veja lá o artigo 13 do Estatuto. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Então, a obrigatoriedade é ao Conselho Tutelar, certo? Então, verifique, o artigo 13 direciona essa obrigatoriedade. Daí fala a questão sobre o Ministério Público. Daí vamos lá para o artigo 245 do Estatuto mesmo. Ele diz o seguinte. Vamos lá. Deixar o médico, o professor ou responsável, porque daí o artigo 245 é uma sanção, né? É uma providência que é tomada se você deixa de comunicar, tá?
deixar o médico, artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente, deixar o médico, professor ou responsável pelo estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente. Então, no artigo 245 diz autoridade competente, não disse ao Ministério Público, certo? Então, o que corresponde, o correto, é o artigo 13, é a obrigatoriedade de comunicar ao Conselho Tutelar. Apenas isso. O artigo 245 diz autoridade competente. A autoridade competente, segundo o artigo 13 do Estatuto da Criança e Adolescente, é o Conselho Tutelar. Então, a quarta também está errada. Então, a questão 5, o que estaria correto era apenas a alternativa 1. Certo? E não como está dando a letra B, que é a alternativa 1 e a 3. Eu penso que vocês podem reivindicar por isso, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande beijo e boa noite.